Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia. E hoje, no Direito da Família, ex-cônjuge garante lucros e dividendos até a partilha ser concluída. E no trabalho, seguradora é condenada em R$76 mil por dispensa discriminatória. Ainda no trabalho, o TST discute o tema 274 sobre a suspensão eterna de contratos de aposentados por invalidez. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 12 projetos no Senado querem ampliar o uso de Libras. No urbanístico, R$32 milhões para urbanizar a maior ocupação do Paraná. E no penal, CPMI do INSS prende depoente em flagrante por falso testemunho. Mas antes, bora ler o comentário aqui da Edivânia Vieira. Bom dia, descobri esse podcast recentemente e estou adorando. Já faz parte das minhas manhãs e deixa meu dia bem informado. Muito obrigada, Edivânia, seja muito bem-vinda por aqui. E por aqui no podcast a gente pega o café, coloca o fone e fica por dentro de todas as decisões e notícias que estão moldando o direito no Brasil. A terceira turma do STJ decidiu que o ex-cônjuge tem direito aos lucros e dividendos das contas adquiridas durante o casamento, até que a partilha seja concluída. Ou seja, mesmo depois da separação de fato, o ex ele continua participando financeiramente dos resultados da empresa. No caso analisado, o ex-marido vai receber a meação dos lucros de 3,8 mil cotas da empresa da ex-esposa. Para o STJ, enquanto a apuração de haveres não for paga, ele permanece como um sócio do sócio. Não tem poderes de gestão, mas usufrui dos rendimentos. O entendimento reforça a lógica patrimonial do casamento. Se os bens comuns incluem cotas sociais, o direito não se limita à propriedade formal, mas também aos frutos que elas geram até a partilha. É uma forma de assegurar equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges. E bora com o direito do trabalho. Uma superintendente de seguradora foi demitida em pleno tratamento médico, mesmo usando marca-passo e com diagnóstico de depressão. A dispensa foi considerada discriminatória e a Justiça do Trabalho fixou indenização de R$76 mil. A decisão do TRT2 foi mantida pelo TST, que entendeu ter havido abuso do poder diretivo. Segundo a perícia, a própria sobrecarga no ambiente de trabalho agravou o quadro psiquiátrico da empregada. Ela chegou a receber ligações de trabalho enquanto estava internada. O relator ministro Alberto Balazeiro destacou que o poder diretivo da empresa não é absoluto. Não pode se sobrepor a direitos constitucionais, e especialmente os ligados à dignidade, à saúde e à não discriminação. Nesse caso, a dispensa em meio ao tratamento foi vista como clara violação. Vale lembrar que a discussão ainda não terminou. A seguradora apresentou embargos e segue tentando reverter a condenação. Mas o recado ele já foi dado. Demitir empregado em situação de fragilidade médica pode custar bem caro, em dinheiro e também em reputação. Você fecha acordo, vence a causa, o cliente comemora, mas aí vem a parte que quase ninguém mostra. A espera. O alvará que não sai, o crédito que trava e o dinheiro que parece nunca chegar. E é justamente aí, Laísa, nesse intervalo entre a vitória e o pagamento que entra a JusCash, uma Lautec que antecipa honorários e créditos judiciais com agilidade, segurança e sem burocracia. O processo é bem simples. Você pode mandar quantos casos quiser para análise gratuita. Se topar a proposta, o valor cai na conta em até 24 horas. É um respiro no meio da rotina, um jeito de continuar tocando a vida sem ficar refém da espera. A JusCash já ajudou milhares de profissionais do direito em todo o Brasil, sempre com atendimento humano e ágil. Quer conhecer? Acesse o link na descrição e veja como essa solução pode ajudar você também. Bora voltar com as nossas notícias com o direito do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho está analisando o tema 274, que pode colocar fim a uma prática até hoje polêmica: a suspensão praticamente eterna de contratos de trabalho de empregados aposentados por invalidez. A questão é se, mesmo depois de esgotados os prazos legais de suspensão, o vínculo deve continuar indefinidamente congelado, sem retorno nem rescisão. Na prática, o impasse gira em torno de duas posições. De um lado, a ideia de que a lei garante suspensão automática sem prazo definido. Do outro, a visão de que contratos não podem ficar parados para sempre, já que isso gera insegurança tanto para empresas quanto para empregados.
A dúvida é, depois de vencido o prazo previsto em norma, o que deve acontecer? Retorno ao trabalho, quando possível, ou encerramento formal do vínculo? Esse debate toca diretamente os direitos do trabalhador aposentado por invalidez. Para muitos, deixar o contrato suspenso por tempo indeterminado pode configurar omissão do empregador e até mesmo abandono de vínculo, ainda que o empregado não tenha condições de retornar. A situação se torna um limbo jurídico, prejudicando a previsibilidade de ambas as partes. Outro ponto central é o equilíbrio contratual. O direito do trabalho se baseia em princípios como dignidade e proteção. Manter indefinidamente um contrato suspenso pode violar justamente esses princípios, já que priva o trabalhador de uma solução definitiva e obriga a empresa a manter vínculos sem clareza sobre suas obrigações futuras. As consequências práticas são grandes. Se o TST firmar entendimento de que a suspensão não pode ser eterna, empregados poderão requerer a rescisão até o retorno ao cargo, quando tiverem condições de trabalho. Já as empresas e os departamentos de RH terão de revisar seus procedimentos para evitar passivos trabalhistas escondidos nesse tipo de situação. E no final das contas, a decisão vai dar mais segurança jurídica e estabelecer parâmetros claros para quando a suspensão deixa de ser temporária e precisa ter uma definição. E a gente deixa aqui a pergunta para quem entende do assunto. O que está em jogo nessa discussão e como essa decisão pode impactar empresas e trabalhadores? Quem responde é Beatriz Bock, advogada especialista em direito do trabalho. Hoje eu quero falar de um assunto que está em pauta no Tribunal Superior do Trabalho, o chamado tema 274. O que está em discussão esse tema aqui, doutora? Basicamente, gente, é se o contrato de trabalho do empregado que recebe aposentadoria por invalidez pode ficar suspenso por tempo indeterminado ou se deve, em algum momento, ter um fim. Pela regra atual agora da CLT, esse contrato fica suspenso enquanto durar a aposentadoria. E tem uma súmula que é do 160 do Tribunal Superior do Trabalho que ela reforça isso. Mesmo após muitos anos, se o benefício for cancelado, o empregado tem o direito de voltar ao trabalho ou de ser indenizado. Só que isso gera um dilema. Afinal, faz sentido um contrato de trabalho ficar congelado por 10, 15 anos ou até mais? Exatamente essa dúvida que o TST quer pacificar. E o que está em jogo agora para os trabalhadores? Se a suspensão por tempo indeterminado for mantida, eles preservam o vínculo, podendo retornar ao emprego caso recuperem a capacidade de trabalhar. Isso traz segurança, mas também pode gerar frustração. Por quê? O vínculo continua no papel, sem salário, sem acesso imediato ao FGTS ou às verbas rescisórias. E para as empresas, o que muda? A manutenção indefinida pode representar insegurança jurídica e até custos indiretos, como obrigações acessórias e benefícios que muitas vezes precisam ser mantidos. Além disso, manter o funcionário suspenso no quadro atrapalha o planejamento de recursos humanos e pode gerar futuros passivos trabalhistas se esse contrato for questionado. Portanto, a decisão do TST vai definir um marco importante: se os contratos devem se encerrar em algum ponto ou se permanecerão suspensos indefinitivamente. Isso vai impactar diretamente tanto a previsibilidade das empresas quanto a proteção do trabalhador em situação de invalidez. É um daqueles temas em que o equilíbrio é fundamental. De um lado, o direito de quem não pode mais trabalhar e do outro, a segurança jurídica de quem precisa administrar um negócio. No dia 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas de Sinais, o alerta foi reforçado. Libras não é gentileza, é direito. No Senado, 12 projetos de lei estão na fila sobre o tema. Vão desde a exigência de intérprete em tribunais do júri até a inclusão da Libras no exame da OAB. Mas muitos deles continuam parados em comissões, aguardando relatoria. O Brasil reconhece a Libras como meio legal de comunicação desde 2002, com a Lei 10.436. 3 anos depois, o Decreto 5.626 detalhou regras para o uso em escolas e órgãos públicos. Em 2010, foi a vez da Lei 12.319 regulamentar a profissão de tradutor e intérprete.
Ou seja, já existe um arcabouço legal robusto, mas a prática ainda caminha devagar. No judiciário, algumas medidas importantes foram implementadas. O CNJ exige que tribunais tenham servidores capacitados em Libras e ainda lançou o Pacto pela Linguagem Simples, buscando acessibilidade real. Já o STF deu um passo simbólico e prático. Lançou uma série com glossário jurídico em Libras, aproximando a comunidade surda do vocabulário técnico do direito. Apesar desses avanços, especialistas e entidades apontam que a efetividade ainda é limitada. A ausência de intérpretes em atos processuais, escolas e órgãos públicos gera exclusão cotidiana. E quando falamos de acessibilidade comunicacional, não se trata de bônus, mas de garantir a presença plena das pessoas surdas em todos os espaços institucionais. O recado é simples e constitucional. A acessibilidade em Libras está ligada diretamente à dignidade e à igualdade. Enquanto os projetos seguem engavetados, a população surda segue esperando que a lei saia do papel e se torne realidade no dia a dia. E bora com o direito urbanístico. Depois de 12 anos de disputa judicial, os moradores do conjunto Bulbas, em Foz do Iguaçu, finalmente vão ver mudanças concretas. A ocupação, iniciada em 2013 e hoje com cerca de 6 mil pessoas, receberá um pacote de 32 milhões de reais para obras de urbanização, incluindo água tratada, rede de esgoto, calçamento e o que parece simples, mas muda tudo, interesse oficial. A regularização só foi possível após acordo judicial que garantiu indenização aos antigos proprietários, com mediação da Defensoria Pública. Ou seja, não se trata apenas de uma conquista política, mas de uma solução construída dentro do sistema de justiça, equilibrando o direito à moradia com a reparação patrimonial. O projeto vai mudar além da infraestrutura básica. A Prefeitura já anunciou a construção de uma unidade básica de saúde, com 4 equipes do Programa Saúde da Família e de um CU da Cultura, espaço voltado para atividades educacionais e culturais. São medidas que, na prática, integram o direito da cidade, previsto no Estatuto da Cidade, transformando a ocupação em bairro de fato. Enquanto as obras, que incluem drenagem, pavimentação e redes de saneamento, não terminam, os moradores seguem enfrentando obstáculos no dia a dia. Sem numeração oficial, até tarefas simples, como receber uma encomenda, exigem criatividade. Muitas entregas são retiradas diretamente na associação de bairro. A previsão é de que a urbanização leve 3 anos para ser concluída. Esse passo representa muito mais do que obras de concreto. É o reconhecimento de direitos fundamentais, moradia adequada, saúde pública, saneamento e inclusão social. Ao transformar o conjunto Bulbas em parte oficial da cidade, o poder público não só cumpre uma decisão judicial, mas dá uma resposta concreta à dignidade de milhares de famílias. Bora para nossa última notícia do dia com direito penal. Na última sessão da CPMI do INSS, o clima esquentou. Depois de mais de 7 horas de depoimento marcado por evasivas e contradições, Rubens Oliveira Costa acabou preso em flagrante por falso testemunho. A decisão foi tomada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana, que não deixou passar as mentiras registradas em ata. Costa é apontado como peça importante em um esquema de fraudes contra aposentados, ligado ao famoso careca do INSS. Mesmo com habeas corpus preventivo, ele se complicou a admitir que entregou 949 mil em espécie ao suposto mentor do esquema. Esse detalhe reforçou os indícios de participação em práticas como lavagem de dinheiro e ocultação de documentos. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, foi direto ao classificar a atuação de Costa como inequívoca nas fraudes. Ele destacou que, ao derrubar uma laranja podre, se chega ao bicho, numa referência à importância de atingir os operadores principais por meio das pontas do esquema. A fala evidencia que a comissão pretende seguir o rastro até os beneficiários finais do golpe. Do ponto de vista jurídico, a prisão reforça o artigo 342 do Código Penal, que tipifica o falso testemunho como crime. Isso tudo é mais do que uma encenação política. A medida mostra que a CPMI está disposta a transformar investigações parlamentares em desdobramentos concretos, pressionando tanto o ministro público quanto a justiça a agir contra os envolvidos.
E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa manhã de quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá de volta. Muito obrigado a todos que bateram ponto aqui na edição passada. O comentário de vocês nos ajuda muito. Quero agradecer a Dali, o Pedro, a Milene, o Fernando, que falou que escuta todos os dias na hora do almoço, a Matilde, Samuel, Josi Rodrigues, Eric Moraes, Ciborgue, João Pedro, Lara Cardoso, Edivânia Vieira, Flávio Godinho, o Guilherme, Renato, Bianca Martins e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais!